Qual que é o poder das fake news ou das notícias falsas nas eleições deste ano? Muito forte, bastante forte. Pessoas opinam sobre mim em todas as redes sociais, ou estou eu no ar, na TV, no rádio, né? Vem assim, seu gordo comunista. Outro dia eu fazia uma manifestação sobre liberdade de orientação sexual, e diz assim, seu pedófilo. Qual que é a grande vantagem da tecnologia? Em que as pessoas não são mais silenciadas. Qual é a desvantagem? Que elas podem ser imbecis em larga escala. Qual que é o poder das fake news ou das notícias falsas nas eleições deste ano? Muito forte, bastante forte, porque numa sociedade em que a profundidade das opiniões ela é muito próxima à profundidade de um pires, né? Isso significa que a gente tem muita dificuldade em estar enunciando e checando. Quem tem alguma postura de pesquisador, que é o meu caso por obrigação, a gente sempre foi treinado, entre aspas, a um olhar desconfiado em relação, inclusive, àquilo que pensa, aquilo que encontra, aquilo que observa. Nesse sentido, qualquer situação que a mim venha como notícia, eu tenho, de princípio, a necessidade de suspeitar. Ora, hoje nós temos uma tecnologia em que há uma disseminação muito fácil, né, da opinião que não tenha fundamento porque ela ainda não foi checada e antes de ser checada ela já é difundida. A grande questão para mim não é a ela ser divulgada, é a reação intempestiva, a intempestividade das pessoas em relação a isso. Por exemplo, eu estava no Jornal da Cultura outro dia no ar. Certo. E aí, enquanto nós estávamos no debate, no ar, ao vivo, a gente utiliza nossos tablets, eu estava com o meu mobile na mão, e no mobile, a hora que eu abri, enquanto estava correndo o jornal, apareceu a notícia de que o presidente da Coreia do Norte, para usar o termo presidente, né, o ditador da Coreia do Norte, ele convidava o Trump para uma reunião. O jornal estava correndo. Qual foi o meu desejo naquela hora? De forma intempestiva. Enquanto o jornal corria, era dizer para a âncora, no caso a Andresa, olha, acaba de ser divulgado que o ditador da Coreia do Norte convidou o Trump. Eu cheguei a ficar frêmito, para usar um termo do mundo Machado de Assis do século XIX, né, de dar a notícia. Certo. Mas eu segurei. Esperei o intervalo. E no intervalo que entrou, disse, olha, Andresa, tem essa notícia. Dá para o pessoal da redação, que estava no ponto, dar uma olhada. Aí foram, e aí checou 3, 4 fontes onde vinha. Aí se disse, foi divulgado agora. Isso vale, mas essa atitude suspeita, ela tem que ser colocada por nós, e as pessoas têm de ser formadas, desde logo, né, com essa condição. Se eu tenho uma tecnologia que permite que eu seja intempestivo, a minha capacidade de retorno sem reflexão, ela é muito mais poderosa. Por isso, pessoas brigam muito mais presencialmente quando estão face a face, porque não dá tempo de você retardar o retorno. A instantaneidade da pergunta ou da fala permite a instantaneidade da resposta. Nessa hora, as fake news têm sim, né, uma influência forte, à medida que elas criam um clima, elas criam um tipo de ira nas convivências em que se tem muito mais um processo de acusações do que de compreensões. Já embarcando nessa, você tem um Facebook com mais de 1.300.000 Isso mesmo. Uhum. Tem um Instagram hoje. Sim. Provavelmente vai ter um canal no YouTube. Um canal, a Sofia, que é uma agência que faz gestão de conteúdo do Pedro Mota Cortella, meu filho mais novo, que é jornalista, já está preparando um canal, não para combater nem concorrer com o que você mantém, mas para andar de braço dado. Por exemplo, tivesse já esse canal, essa nossa conversa que vai lá no ping-pong, também a gente pediria para compartilhar e vice-versa. Compartilhar, né? Olha só, aquela coisa que aumenta. A palavra partilha já está ligada à ideia de mas hoje se criou também essa expressão. E o Facebook é um dos lugares onde eu tenho presença. Olhando o seu Facebook e outras páginas, outras pessoas, você não acha que hoje as pessoas têm opinião sobre tudo? Todo mundo virou especialista de tudo? Há uma diferença entre a possibilidade de todos poderem se dizer a si mesmos, e qualquer um dizer qualquer coisa. Qual que é a grande vantagem da tecnologia? Em que as pessoas não são mais silenciadas. Isso é bom. Qual é a desvantagem?
que elas podem ser imbecis em larga escala, como eu posso, ou você pode. Nós vamos ter que balancear isso. E o balanço não é pela censura, em que você não deve dizer, né? Então, porque você fala sobre qualquer coisa, você não deve mais falar. Não, é uma educação coletiva para que eu possa ser capaz de opinar sobre aquilo que eu tenha algo com humildade, inteligência, que eu tenha algo a dizer, que seja contributivo, que seja uma perspectiva contributiva. Exemplo, pessoas opinam sobre mim em todas as redes sociais, ou estou eu no ar, na TV, no rádio, né, vem assim, seu gordo comunista, várias pessoas dizem assim, Cortella comunista, socialista. A minha grande questão quando alguém escreve isso, primeiro, isso se configura uma acusação, por quê? Segundo, não sou eu comunista, então da onde ela tira esta ideia? Sou eu comunista, segundo ela, porque eu sou favorável a uma visão de pluralismo na existência, em que eu não me preocupo com o modo como as pessoas exercem a sua sexualidade, que eu acho que religião é um direito constitucional e cada um segue ou não a partir das suas escolhas. Eu acho que tem que haver a escola pública de qualidade para todas e todos, é isso que me torna comunista. Eu não sei qual é a fonte da acusação, mas eu tenho uma suspeita que eu não quero que pareça arrogância. Muita gente que a mim xinga, usando alguns tipos de carimbos ideológicos, talvez não saiba o significado da expressão que está usando. Isto é, ela apenas mimetiza, é um comportamento imitativo em relação a outras que aparecem, que é aquilo que dentro do mundo digital o robô faz, né? Com os seus algoritmos ele vai retomando. Eu digo de novo, eu não sou um homem público, eu sou uma pessoa pública. Ninguém tem nada a ver com o modo como eu falo, né? Tem gente que escreve, eu não suporto o teu modo de dizer que você fala cantado, esticando as frases. Tem o direito de observar, mas a minha pergunta é você o meu avaliador? É você o meu juiz? Não, eu não sou teu juiz em relação a isso, né? Outro dia eu fazia uma manifestação sobre liberdade de orientação sexual, claro, isso é uma coisa evidente, até acolhedora, até para uma pessoa, né, que tem outra perspectiva, e que diz assim, você é um pedófilo, você defende a pedofilia. Eu dizia, olha, eu respondia, primeiro que isso não faz sentido, segundo que precisa muita cautela para ser leviano. Uma coisa é você dizer de mim que eu escrevo mal, isso é uma crítica. Você dizer que eu falo mal e que minha análise é superficial, isso é uma crítica. Dizer que eu sou pedófilo, isso é uma ofensa criminosa. É um crime. Portanto, isso é calúnia. Eu não tenho nenhuma dificuldade que alguém na internet ou em outro lugar faça crítica àquilo que eu falo, àquilo que eu escrevo, mas ela não pode dizer você é um ladrão, porque isso é acusação de que eu sou um criminoso. É diferente de dizer você é tonto. Isso é uma avaliação sobre o meu pensamento, ok. Agora, dizer que eu sou um ladrão já é uma acusação em relação à criminalidade. E tudo isso vinha porque se falava num debate, na TV inclusive, sobre orientação sexual, as exposições em relação à arte que colocava o nu como condição. E eu dizia que eu sempre acho que a pessoa que se preocupa excessivamente com o modo como outras pessoas exercem a sua sexualidade, ela tem algum distúrbio. Ela tem algum tipo de desvio psiquiátrico que a leva a utilizar parte da vida dela a opinar sobre o modo como outras pessoas fazem sexo, em vez de observar algo que um dia Jesus de Nazaré, que é uma pessoa muito inteligente, ele coloca num dos seus evangelhos uma frase contra a hipocrisia, né? Em que ele diz, sepulcros fétidos, caiados de branco por fora. Olha que frase forte. Isto é, aquele que pinta o túmulo, o sepulcro de branco, e esquece que lá dentro, aquilo está apodrecido. Nesse sentido, o moralismo é uma forma de desvio, né? A defesa da moralidade, da decência, da ética é importante, mas esse moralismo persecutório que leva algumas pessoas a opinarem, né, sobre as escolhas ou as condições que outras pessoas têm. Por isso, volto a esse ponto, né? A capacidade de disseminação da opinião como sendo um direito do indivíduo e uma possibilidade tecnológica, eu acho positiva. Agora,
Cada um poder dizer é importante, cada um poder dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto é uma destruição do fundamento daquilo que nos ajuda a ter opiniões mais sólidas. Riu-se muito da Glória Pires há alguns anos, quando ela, ao ser escolhida como comentarista, né, do Oscar, em alguns momentos, não sei fundamentado em quê, mas eu avaliei bem aquilo, ela cada vez que se perguntava, mas o que você acha? Ela dizia, eu não tenho condições de opinar. E isso se tornou meme, até hoje circula como meme, mas olha que inteligência. Outro dia eu vi Bruna Marquezine, que hoje faz muito sucesso, né, como atriz, como uma celebridade. Ela dizia algo que eu achei maravilhoso. Eu até bati palma intelectualmente, porque se fazia uma análise depreciativa da atuação dela numa novela, dizendo que ela era muito fraca naquela novela, etc. E ela disse uma frase assim, gente, eu tenho 22 anos. Olha só, que expressão de maturidade, né? Em vez de dizer assim, não, você está vendo errado, é que você só quer enxergar coisa negativa. Eu sou ótimo. Não, eu tenho 22 anos. A maravilhosa Fernanda Montenegro, Irene Ravache, você imagina, né? Aos 22 anos você está dando seus passos. Esse tipo de resposta vale para uma série de coisas. Uma delas é exatamente essa. Eu tenho um encantamento com o mundo digital, mas eu não tenho nele toda a expectativa de que ele é gerador só de positividades. Aliás, em nenhuma outra forma, né, nenhum. Há ótimos livros e há livros que são extremamente deletérios, malévolos. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Olha, eu tenho algo que está dentro de mim faz bastante tempo, que eu sempre gosto de imaginar que em algum momento essa ocasião ela poderia, né, vir à tona, porque quase ninguém dela tem noção, né? Eu detesto coentro. E todas as vezes que eu vou a um local onde a comida tem coentro, eu preciso dar uma série de voltas para poder participar da situação sem que aquilo seja ofensivo. Alguns dizem que essa recusa a coentro é uma questão de hábito alimentar. Pode ser, eu sou do sul coentro não é tão usado, né? Mas por outro lado, eu já fui estudar qual seria a origem dessa minha recusa à medida em que milhares de pessoas adoram coentro. Eu não posso estar certo, tem algum desvio de formação no meu caráter ou na minha papila gustativa. E eu cheguei a uma conclusão que eu suspeito, ela não é uma fake news, mas foi já estudado por que algumas pessoas têm recusa a coentro. E parece que há no meu sistema límbico, lá no fundo do cérebro, há alguma memória minha em relação aos nossos antepassados, muito, há 3 milhões de anos, que tinham muitos percevejos. E o coentro tem um aroma assemelhado ao percevejo moído, ao percevejo morto. Pode ser que aquele aroma do percevejo morto há 3 milhões de anos, né, tenha ficado no sistema límbico meu, em função do meu genótipo, eu não sei, e ele me leve a essa rejeição. Ou pode ser mera frescura. Você pesquisou tudo isso? Tudo. Eu sou um pesquisador. Mestre, obrigado. Grato, viu? Muito obrigado. Obrigado. Pela entrevista. Gente, nós vamos ficando por aqui. Alguns recados, hein? Não deixe de curtir esse vídeo, comente, dê sua opinião sobre as opiniões do professor. Muito obrigado pelo seu carinho. A gente se vê no próximo programa. Um beijo grande e até lá. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show